Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 24 de outubro de 2022, é uma segunda-feira, e 6h21 da manhã. E vamos lá para aquilo que Deus, Deus e Deus. E do que nós vamos falar? Poderia eu um título colocar, mas eu queria adiantar. Sim. Se a obra é viva no altar, qualquer título a gente pode. Sim, a gente pode de fato botar. E por que eu vou usar a palavra botar? Puxa vida, para os mortos, eu honrar. Eu costumava falar, tio, é para botar isso em algum lugar. Tio Elísio, ele sempre estava lá a me falar. Não é botar, quem bota é galinha. Você vai colocar em cima do altar. Poxa vida. Quantas vezes tio Elísio esteve a me falar que botar não é verbo para ser humano usar. Específico do lugar. Então, diante de tudo que Deus esteve a realizar como obra do altar, eu fiquei a me perguntar, sim, onde é que o ser humano iria o ovo colocar? Sim, porque se existe um ovo no lugar, 2 ovos, coelhinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa, o que você tem? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos também. E o coelhinho da Páscoa? Qual será o verbo que tio Elísio iria me ensinar? Sim, para eu usar. Já que coelho não bota ovo em nenhum lugar, mas a musiquinha estava lá. 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos também. Perguntaria eu a tio Elísio. Ô tio, se eu tenho que colocar o ovo no altar, porque a galinha esteve a botar, como é que eu devo falar se o ovo for o coelho que me entregar? Essa pergunta tio Elísio com toda certeza iria tirar. Sim, teria que ser mago. Sim, para dar cartola, uma história ele inventar. Se em coelhinho da Páscoa eu viesse acreditar. Mas como é difícil mesmo para uma criança, uma resposta a gente dá, fácil, com toda certeza, não seria a resposta que tio Elísio iria me dar. Com toda certeza, tio Elísio teria que costurar para uma resposta ele me dá. A questão é que a gente cresce. A gente cresce. Muitas vezes a gente esmorece, entristece, envelhece, aborrece e até esquece. A questão é que eu vi uma varinha chegar. Din-dom, din-dom, din-dom. Santo Deus. Quem cantaria uma musiquinha assim para se apresentar? A fada do dente. A
fada do dente com certeza iria estar lá a me falar. Eu ouvi falar que você está a perguntar sobre o ovo que o coelho iria entregar. Você pode mesmo me falar se esse ovo existe em algum lugar? A questão é a fada do dente. Sim, porque quando a fada do dente costuma chegar, toda uma arcada dentária ela já esteve a examinar. Não é fácil? Não é fácil a gente ser ogiva nuclear, sim, para a gente testemunhar diante de uma gente que insiste mesmo em borrar, sim, em borrar quadro sem nada realizar. Eu fico pensando qual a utilidade da gente. Sim, da gente protestar, sem ter um único pensamento de pesar. Sim, porque para a gente pesar, a gente precisa buscar informação no lugar. Mas a gente não gosta. Não, a gente não gosta. A gente não gosta de se informar, mas a gente gosta de se enganar e perde um tempo danado. A buscar livro que, sinceramente, em nada a nossa vida vai acrescentar, ou vai mudar, vai realçar. É tanta baboseira, que até o coelho é capaz de uma cartola criar para uma vida boa levar. A questão, de fato, é a gente ter a coragem de o coelho, a gente, de fato, entregar, sim, como aquele que soube o tempo todo costurar cartola para ogiva, a ogiva se criar. Nos inúmeros livros que o coelho sabe com toda certeza comercializar. Puxa vida, como é bom a gente ser. Como é bom a gente ser inventor. Inventor no lugar. Até ouro falso a gente pode comercializar. Isso sem nada. Sim, sem nada nos custar, é verdade. A questão é que a gente não costuma mesmo se preocupar. Não, a gente não costuma. A gente prefere mesmo se afastar. Lembraria eu de tio Elísio. Sim. Quanto custará o ovo que a galinha não esteve a botar? Já que o coelho a gente deixou, sim, deixou ele passar como figura cativa. E aí pronto. Lá se vai mais uma ogiva nuclear na cartola que o coelho sempre soube usar. A questão é que a gente precisa pesar. Existe, de fato, juízo e prejuízo. Se eu fosse a tio Elísio perguntar se prejuízo é o mesmo de preconceituar,
Sim, a palavra no lugar. Será que tio Elísio saberia me explicar o que o meu juízo estaria a lhe falar? Ou ele iria, com certeza, me exemplificar? Pegar 2 ovos no lugar. E ele poderia me mostrar. Aqui é ovo de ganso. Aquele que ninguém nunca quis. Nunca quis enxergar, preconceituar, para o juízo alcançar esse prejuízo enorme a nos derrubar. Esse aqui é ovo de galo. Mas ovo de galo, por mais que tentaram chocar, não deu esse dividendo todo no lugar não. Já o ovo de ganso, esse sim. Esse sim souberam enxertar de uma maneira tal que eu penso que a gente não quis. Não, a gente não quis, de fato, limpar o ar. Porque limpar o ar significaria mostrar que o ovo de galo há muito estiveram a ultrapassar. E a gente esteve a bancar todo o prejuízo que o ovo de ganso esteve a nos dar. E o ovo de galo? Ai, o ovo de galo, muita vida. Ou muitas vidas estiveram. Não. É o ovo de galo, esteve a enterrar. Não, mas eles são plural no lugar. Eles estiveram a enterrar. Tudo isso porque o ovo de ganso soube o tempo todo manipular. Segredo que o ovo de galo costumava guardar. Mas ovo de ganso sabia comprar. Porque ovo de ganso tinha cadeira. O quê? Cadeira militar. No lugar onde ovo de galo achava que estava de fato a bancar. Mas como tudo isso poderia se dar? Muito antes, é verdade, de coelho aqui se criar. A questão é que coelho sabe se informar. Coelho soube de fato com quem se juntar. Coelho soube de fato até fantasiar. Coelho soube aproveitar aquele vínculo. Coelho soube de fato o pé de pato usar para muito dinheiro aqui. O problema é que eu não poderia usar a palavra ganhar. Porque o que é um ganho no lugar? Se todo um prejuízo, nós, enquanto o povo estivemos a bancar, com toda certeza, ganho, teríamos que pré-julgar. Para a gente saber, de fato, exatamente onde tudo isso vai nos levar. A questão é a gente deixar coelho entrar, sim, em casa militar. Eu nunca ouvi falar, nunca mesmo, que era permitido ovo, a gente colocar ovo de coelho aqui e acolá. Não, eu nunca ouvi falar que em casa militar é permitido a gente delirar. Sim, a questão é a gente saber separar. Sim, bota de coturno. Mas quando a gente resolve lama, a gente pegar
Para de fato na cara passar, fica difícil. Fica difícil a gente separar palha de bananeira daqui e palha de bananeira de outro lugar. Sim, porque nós devemos considerar. Existe palha de bananeira que pode de fato brilhar. Sim, banana prata. Banana prata é algo que a gente pode. Não, que a gente pode mesmo. Se bem que eu teria que me lembrar. Tia Lina sempre esteve a falar. Banana de manhã é ouro, meio-dia é prata e de noite mata. Poxa vida. Imagine de fato você chegar no sol do meio-dia e uma banana lá. A acrisolar. Feito ouro no lugar. E a gente de fato se encantar que a noite iria chegar e com toda certeza a gente iria se empanturrar. Mas sabe como é que é sol da meia-noite? Sol da meia-noite costuma nos cobrar todo grão de areia que a gente esteve de fato. Eu não posso dizer a matar, não, que a gente esteve a enterrar, feito indigente no lugar. Poxa vida. Imagine eu chegar num lugar e banana d'água a se espalhar. Banana d'água aqui, banana d'água acolá e banana d'água. E eu sem saber identificar palha de bananeira. Mas um especialista vem me encontrar. E nele eu devo confiar. Sim, a cartografia. Puxa vida. A cartografia é a identidade que ele costuma usar. E aí pronto. Aí eu logo eu começo a imaginar. Sim, folha de banana. Folha de banana aqui e acolá. O problema é a terra. É a terra que a folha de banana está a representar. Logo, banana da terra, banana d'água irá virar e com toda certeza acrisolada ela vai ficar. E quem é? Quem é que vai de fato se responsabilizar? Como um homem coragem do lugar. Ah, que saudade. Não, que saudade do tempo em que a gente poderia de fato acreditar que a gente iria sentar, a TV a gente iria ligar e os irmãos coragem iriam nos representar como homens de bem no lugar. E a nossa honra, não, a nossa honra com toda certeza iria levantar. A questão é pé de pato. O problema é a gente deixar, sabe como é que é pé de pato se juntar. E na Patagônia, pé de pato alojar. Ao ponto de de todo um estado, quer dizer, uma situação, é uma complicação, uma confusão, uma destruição. Que nome daria, sim, ao prejuízo que se causa a uma nação diante de uma situação de muita complicação. Puxa vida, como é difícil de fato a gente separar. A questão é a gente, de fato não ter a noção do que é blindar. Olha, e se a gente não se atentar para o bom português, quer dizer, o mau português, o problema de fato é a gente aceitar. Ser língua podre. Puxa, quando a gente aceita ser língua podre no lugar. E, olha, sem a gente ter a dimensão, puxa vida, do que a língua podre é capaz de nos dar, puxa vida, até o judiciário a gente vai de fato prejudicar. Sim, porque
Olha, a gente tem. Não, a gente precisa. Não, obrigação. A gente tem mesmo que falar. Existe homônimo e parônimo, sinônimo e antônimo. Imagine de fato como é complicado você alcançar parônimo no lugar se a língua você não consegue administrar. Qualquer um pode de fato lhe enganar. Dizer vamos brindar, quando na verdade estão a blindar. Blindar e blindar e blindar criminoso no lugar. E aí uma lei a costurar. Uma lei a costurar, uma lei a costurar, uma lei a costurar. Não, e eu preciso mesmo me lembrar. Sim, sabe como é que é morto? Mortalha de morto. A Escritura nos diz que o manto que o homem de Nazaré costumava usar não tinha uma emenda no lugar. Era tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que não precisava. Não precisava ninguém emendar. Poderiam até questionar, mas a emenda com toda certeza não iria se encaixar. Porque o odre com toda certeza iria testemunhar. Poxa vida, remendo novo, em odre, quer dizer, em odre velho, quer dizer, em pano velho. Ambos vão se prejudicar. Imagine de fato um segredo. Não, uma casa de algodão. Uma casa de algodão onde todos acreditam de fato a brilhantar e começam de fato a blindar. Com brinde. Nós vamos blindar brindando. E aí, de fato, toda a casa de algodão estiveram molhando. A casa de algodão estiveram molhando. Eu teria que me lembrar da infância, onde um dia estiveram a me contar sobre a fábula em que uma ponte estava lá. E era complicado mesmo a ponte atravessar e os dois burricos. Uma viagem. Tinham que pegar. Um passou e logo desejou levar algodão doce para o lugar. Puxa vida, leve será. Ninguém vai desconfiar. Quem é que vai de fato querer prejudicar? Criança que costuma chorar e com toda certeza precisa do medicamento doce do lugar. E o outro, sem ter o poder, sim, de votar, foi obrigado a carregar açúcar. Açúcar mascavo. E para adulto mastigar. O problema é açúcar mascavo o tempo todo você a usar, com toda certeza, olha, toda a arcada dentária iria prejudicar. Imagine se eu viesse de fato a falar, sim, que pé de pato. Que pé de pato desejou mesmo argumentar que não era bom. Que não era bom na Patagônia entrar e ofertar tanto açúcar para a Patagônia refinar, que essa história poderia de fato causar um baque, um prejuízo e tanto, e que a Patagônia não iria conseguir mesmo se sustentar, já que o algodão doce era algo que não deveríamos nem sequer pensar na possibilidade de usar, principalmente para remédio batizar. E criança com toda certeza se prejudicar. Imagine, puxa vida, imagine você atravessar uma ponte
com algodão doce para a criança você prejudicar. Sem o Estado sequer levantar, sim, a conta, sim, do pré-julgamento, sim, porque é preciso, de fato, avaliar, porque avaliar nada mais é do que você pré-julgar, sim, as questões vão estar lá. É preciso o óbvio apresentar para o ópio não nos dominar. Mas quem quis de fato levantar a questão é a gente. Não, é a gente de fato acreditar que o mar de lama é algo que a gente não precisa. Não, a gente não precisa mesmo considerar. A gente não tem. O problema de fato é mar. Sim, porque quando a gente começa mesmo a enfeitar, sim, casa de algodão, puxa vida, a gente enfeitar casa de algodão, desconsiderando que o mar um dia esteve a nos dar, nos deixando feito pé de pinto no lugar. Puxa vida, que prejuízo a se considerar. Imagine, se é tão difícil de fato a gente levantar a bandeira, sim, da Patagônia no lugar. Imagine se eu viesse a falar de pé de pinto. Puxa. Como eu poderia de fato pegar pé de pinto? Quantos pintinhos deixaram de fato os pezinhos ali se juntaram, as asinhas ali. Mas quem poderia mesmo se importar com pé de pinto? Pé de pinto, com toda certeza, não costuma votar. Pé de pinto costuma e muito a nossa vida atrapalhar. É uma despesa em tanto pé de pinto a gente carregar. Pé de pinto tem que estudar. Pé de pinto a gente tem que vigiar. Pé de pinto a gente tem que controlar. Pé de pinto a gente tem que cobrar. Mas se a gente deixar pé de pato dominar, leso pé de pinto vai ficar. E com toda certeza a sua asa não vai usar, pé de pinto vai usar asa. Mas desde quando de fato é permitido pinto voar antes mesmo de pinto caminhar? Mas a gente prefere de fato se enganar. Existe uma cortina de fumaça a passar. Quantos pezinhos de pinto estiveram lá e nunca tiveram a coragem de falar. Não, eu fui mais um, mais dois. A questão é a gente poder escutar cantiga. Não, cantiga que a gente não vai gostar. Sim, 3 passarão, derradeiro ficará. Vai passando um a um. E o último será que vai explicar? Porque a gente não esteve a separar. Mas para separar, o inglês a gente precisa de fato usar. O problema é a gente americanizar.
Ainda tem mais essa. Por que que a gente foi tomar chá? Por que que o nosso inglês a gente não esteve a preservar? Por que a gente aceitou de fato entregar, sim, carteira de diplomacia, sim, a bandeira que o tempo todo costuma trapacear. Tem até nome no lugar. Muitos costumam mesmo. O problema é se mudar, quer dizer, por lá entrar. O problema também é a gente. Não, é a gente não querer enxergar quanto custa. Quanto custa o intercâmbio. Intercambiar. Puxa vida. Casa de câmbio a faturar, a faturar, a faturar. Mas o dinheiro onde está? Talvez eu devesse mesmo perguntar. Sim, porque eu ouvi falar que é mais barato intercambiar no Canadá. Mas o dólar, sim, o dólar é o mesmo do lugar? Sim, porque se o inglês eu quero falar, por que que eu não vou, de fato, sim, na mesa entrar para aprender? Sim, o bom charuto usar. A questão, de fato, é que não é bem. Mas é o símbolo? Sim, porque se Sherlock Holmes, é Sherlock, não. Imagine, se um símbolo é um cachimbo no lugar, uma roupa, vixe Maria, a se questionar, porque eu sempre escolho de fato a fronteira, cruzar usando o beabá. Sim, porque é beabá. Porque dizem que é mais barato, de fato, eu entrar lá para o bom português falar do que na América eu sentar e para algum tipo de negócio fechar. Também tem mais essa. Sim, porque diz que home é casa. Quer dizer, é home. O problema, de fato, é a gente investigar. Se casa no lugar. Não é fácil mesmo a gente investigar. Não, casa no lugar não. Olha, se eu for puxar a bandeira, o quê? Santo Deus, do beabá. E casa, santo, eu for investigar, imagine o rombo que eu vou encontrar. A questão é a gente não aceitar fechar. O que? Banco. Puxa, quantos pedidos de falência? Eu teria que considerar. Sim, eu teria que considerar de fato a dimensão. Sim, do que é um segredo no lugar. Quantos pedidos de falência estiveram de fato a levantar, porque não tem como concorrer com o banco do beabá. Aquele que costuma de fato fabricar dólar falso no lugar para o nosso dinheiro, quer dizer, o nosso dólar desvalorizar e ele poder de fato ofertar uma escola particular para rico. Rico, lá está. A desfrutar. Eu não sei não. Essa história da gente. O que da gente, de fato? Inventar glamour. O problema é a gente saber separar. Puxa vida. Um exemplo simples que o Elísio poderia me dar. Sim, ele poderia me falar assim, minha filha, olha só, aqui, onde você está. Uma casa boa,
uma casa boa você estar a morar. Aqui é a fossa. A fossa da casa que você estar a morar. Beleza? Lá adiante tem uma cisterna para a água se usar, pelo menos para o básico. Você pode, de fato, a eletricidade aqui comprar. E sabe que pode até economizar. É voucher. Fazer voucher. Tem voucher. Tá vendo ali? Uma cozinha para o seu próprio alimento preparar. Olha aí um quintal para a criança brincar. Tem até uma latada para a criança festejar. Você pode mesmo, até com a vizinhança conversar, mas sabendo que cada uma é responsável pelo seu próprio modo de administrar. Poderia eu mesmo, enquanto corpo, pensar, nada vai me faltar. Então, água, eu posso, de fato, um mecanismo criar para a água purificar. Sim, já que a fossa está ali, a cisterna ali, mas tudo bem. A ciência, eu posso estimular, mas é a ciência conforme, de fato, aí eu teria que entrar. E aí eu teria que entrar. Sendo que a universidade, sim, que é a casa que coroa a ciência do lugar, o que elas estão mesmo a ofertar. Sim, nós queremos o beabá. Quer dizer, nós queremos o básico, quer dizer, o beabá. Não, nós queremos a nossa casa administrar. Queremos contratar. Queremos contratar pessoas que sabem pensar. Precisamos a nossa água tratar para o básico e a água purificar para nenhuma criança se contaminar, para adulto poder trabalhar, para o idoso poder, de fato, a sua vida levar, sem ter que carregar a amebíase no lugar. Será que a universidade iria, de fato, me falar que há muito tempo, ela, enquanto pensar, não consegue mesmo a vida administrar. Tamanha é a dificuldade de lidar com a fase que ninguém esteve a considerar, como força bruta que era preciso mesmo lapidar. E que a educação básica teria que de fato carregar quando na universidade viesse a entrar. Que a universidade perdeu a batalha, a guerra, a luta, que não consegue mais se sustentar. Que o buraco é tão grande que o jeito foi. Sabe como é que é? O poder público encontrar um meio do buraco tapar, usando a força bruta como caminho para o dinheiro, com toda certeza, depositar. Porque senão muitos poderiam questionar. Não sei se é primícia do lugar a gente poder, de fato, bancar, ofertar, oferendear. Sabe como é que é? Para a universidade. Porta não fechar. Puxa vida. A questão é se perguntar mesmo onde tudo isso vai nos levar.
vai nos levar a um sistema que estiver a criar, onde todo o poder público a gente esteve de fato a doar, entregar, a botar. A gente esteve a botar, sabe como é que é? Onde qualquer um viesse a desejar. A gente não avaliou, a gente não avaliou mesmo quanto isso iria custar. Sabe, Damasco, dizem que Damasco leva um tempo para fruto dar. A questão é a gente pegar Damasco e dar para qualquer um plantar. Será que isso iria de fato ajudar? Sim, adolescente a pensar. Sim, porque adolescente é feito Damasco. Tem que considerar o antes, sim, a fase. A fase que vem antes, sabe como é que é? Tem que, de fato, a maturidade chegar. E mais um tempo é preciso. É preciso, de fato, esse tempo, o Damasco maturar, como qualquer pessoa no lugar. Não é fácil. Não é fácil na universidade a gente entrar se nem a fralda a gente esteve a arrancar. E aí a gente entra na faculdade, muitos não consegue nem sequer engatinhar. Tamanho é o peso que a fralda está a carregar. E aí, se de fato deu azar, santo, com aqueles que não conseguem sequer sair de lá e já não conseguem mais nem sequer rastejar num buraco vão parar. E a gente continua de fato a glamorizar quem o tempo todo está a patrocinar o escárnio popular. O escárnio popular. A cada momento, nós vamos encontrar festinha. Festinha para adolescente. Se empanturrar. E mais uma vez, a fralda lotar das fezes que ninguém quer examinar. Duro é a gente virar pai e mãe no lugar. Puxa vida. Até ontem eu não tinha mesmo. Como é difícil. Sim, porque também vem aquele pensamento, um lampejo de pensar, fui adolescente. Eu pude testemunhar a dificuldade que é sair do lugar. Se foi difícil entrar, olha a concorrência, santo Deus, você concorre com você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Aí você entra. E aí você tem que lutar. Puxa vida. Para o fantasma de você não lhe dominar. Se você conseguiu, puxa, beleza. Aí, com toda certeza. Você pariu. Sim. Pariu, sabe como é que é? Filha, tá lá. E aí você, de fato, tenta o tempo todo não pensar nas dificuldades, sim, que a prole
prole, vai encontrar. Quando é apenas uma criancinha, e não posso nem falar no beabá, sim, porque a gente tem até medo, sim, do intercâmbio. Aí você consegue imaginar, não, mas eu venci. O problema é quando de fato o intercâmbio vira beabá. É beabá, vira natural. E você se sente obrigado a provar. Perigando você mesmo gostar, identificar. E o problema depois é a identidade você virar. E você vê que você não consegue mais. Não consegue mais caminhar sem de fato aquilo tudo você carregar. E adulto você não consegue virar. Não, não dá para você virar adulto, não. Você o tempo todo vai buscar a perna para se sustentar. Mas perna você não consegue encontrar. Você não teve a oportunidade de conhecer as pernas. Assim que você entrou no lugar, sim, para você passar, sim, sabe como é que é? Você passar a zoar, não ser mais o zoado, você passar a zoar. Pronto, você encontrou a porta, prontinha para lhe esperar. Aí você sai daquela que você até vai festejar para uma melhor e uma pior. E fralda, 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 fralda. E ainda, periga você de fato, olha, uma doença, sim, pegar. Doença essa que ninguém tem a coragem. Tem a coragem de falar. Inventar até nome. Inventar até nome. Para a doença a gente de fato não identificar e ligar. Está diretamente associada a isso que eles estão a usar. Mas disso aqui eu nem vou falar. Não, não vou falar não. Mesmo porque, né? Não é segredo. Ah, não. Não é segredo, sei lá. Talvez seja assim, alguma coisa muito particular. Mas Deus me disse assim, puxa vida. Se a gente levantar a bandeira do pesar, a gente vai ver que a gente tem motivos e muito. Que é para a gente lutar é por nós mesmos. Não é pelos outros, não. É para a gente lutar, para a gente ter direito a ter uma nação. E não a gente viver vendendo ilusão. Olha, é muito difícil, de fato, a gente viver de alienação. É a mesma coisa da gente nascer diretamente dentro de um caixão. Sem nunca conhecer o que é ter chão. Porque a gente virou caixão de elevação. Caixão de elevação. E é sem nenhum tipo de preocupação. Essas pessoas não se preocupam, não. Não tem a menor preocupação. Mas como eu devo mesmo continuar, como eu devo mesmo respeitar, no privado vai ficar. Eu sinto muito. Mas devemos nos lembrar, sim, devemos nos lembrar o quão maravilhoso é a gente poder caminhar.
E se a gente, em algum momento, teve o direito de caminhar, de brincar, de sonhar, e dessa luta, a gente mesmo conseguir, a gente vai poder mesmo partir. Sim, com o real sentido de dividir. Essa é a sua parte aqui e eu vou por aqui. E a gente sempre, 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 sempre sorri, compreendendo que nós temos o direito de ir e vir. Ainda que a nossa vida tenha fim. O direito de ir e vir nós vamos construir. Com princípio, com meio e com fim. Assim, com toda certeza, não vão poder nos destruir. O sentido de ser vivo vai estar ali. Penso que é bom a gente conquistar o direito de se alegrar. E saber que é muito bom a gente poder gargalhar com a nossa arcada dentária no seu devido lugar. É muito difícil a gente ter que o tempo todo dente, restaurar. Chega um dia que não dá. Aí a gente vai ter que enterrar. Mas se a gente tem uma oportunidade de lutar, é bom a gente de fato para o chão olhar e saber o quão é bom a gente poder ter chão para pisar. Bom dia, bom dia.